Questão 27. Sejam f e g duas funções reais de variáveis reais definidas por f de x igual módulo de x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 3x menos 1. Seja então o conjunto A com x pertences reais, tal que g bola f, uma função composta, igual a 23. O número de elementos do conjunto A é... Então, basicamente, ele deu duas funções simples, ele pediu para eu calcular a composta e igualar essa composta ao número 23. E os resultados, as soluções para essa igualdade, é que vão ser o número de elementos do conjunto A. Vamos lá. Lembrando como funciona uma função composta. Eu vou ter o x, que eu vou aplicar na função f de x. E o f de x, que vai ser a minha função primeira de dentro, eu vou aplicar ela na função de fora, que é a função g. Então, essa função maior, que engloba duas funções, a gente vai chamar ela de função composta. Primeiro que tem que lembrar a ordem, que importa. G bola f, o GOF, é igual a g de f de x. Se estiver na ordem, ninguém erra. Primeira função, a função f de x igual a x ao quadrado menos 1, módulo de x ao quadrado menos 1. E a função de fora é g do x é igual a 3x menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Onde tem na função de fora x, eu vou colocar a função de dentro. Então, o que era g de x, agora eu vou chamar de g de f de x, que está ali em vermelho. Só substituir. E o que era 3x menos 1, o que está em verde, o x em verde, eu vou botar a função f, certo? Então, eu vou ter 3 que multiplica, aí eu botei entre parênteses, copiei igual, módulo de x ao quadrado menos 1, que está ali em verde, menos 1. E agora é só desenvolver. No caso, no enunciado ele deu o quê? Ele deu uma igualdade. Eu vou ter que pegar essa função composta e vou igualar a 23. Desenvolvendo. A função composta a gente já achou ali, que era 3 que multiplica, entre parênteses, módulo de x ao quadrado menos 1, menos 1, igual a 23. Passo menos 1 para o outro lado, vira mais 1. Somando dá 24. Passo 3 dividindo. Então, o módulo de x ao quadrado menos 1 é igual a 24 sobre 3, que dá 8. Quando eu tiver a fórmula módulo de x ao quadrado menos 1 igual a um número, eu vou ter que... Para tirar o módulo, eu vou ter que igualar ao número positivo e vou ter que igualar ao número negativo. Então, a parte de dentro do módulo, que é o x ao quadrado menos 1, eu vou igualar a mais 8, ou x ao quadrado menos 1 igualar a menos 8. Vamos ver como é que desenrola isso. Parte de cima. X ao quadrado menos 1 igual a 8, passo menos 1 para o outro lado, somando. Vou ter x ao quadrado igual a 8 mais 1, 9. X igual a raiz de 9. Vou ter duas soluções. X igual a 3, x igual a menos 3. Fechou. Primeira possibilidade do módulo. Na parte de baixo eu vou ter x ao quadrado menos 1 igual a menos 8. O menos 1 eu passo somando. Vai ter x ao quadrado igual a menos 7. X é igual a raiz quadrada de menos 7. Não existe raiz que pertence aos reais. Nesse caso, como eu estou tirando a raiz quadrada de um número negativo, isso até poderia ser um número real, aliás, um número complexo. Mas no enunciado, quando ele fala ali, ele definiu que o conjunto A é igual a x pertence aos reais. Então, aqui, isso não vai me satisfazer. Por quê? Porque essa raiz de menos 7 não é real, é uma raiz complexa. Então, eu descarto. Então, quais são as soluções para a minha igualdade? GOF igual a 23. As minhas soluções são o número 3 e menos 3. Mas ele não pediu o número. O que ele pediu? Ele pediu o número de elementos do conjunto A, do meu conjunto de solução. Quantos elementos tem? O 3, 1, menos 3, 2. Então, o número de elementos de A igual a 2. Para finalizar, gabarito 0,2.